a Ucrânia avança sobre o território russo e, de certa maneira, consolida a sua posição geográfica dentro da região russa de Kursk. Nós temos ontem a estimativa de que a Ucrânia dominava mais ou menos 1.000 quilômetros quadrados dentro do território da Rússia. É isso mesmo, 1.000 quilômetros quadrados. Não é que a Ucrânia entrou 1.000 quilômetros dentro da Rússia, porque, caso assim fosse, a área dominada eventualmente requereria um maior número de efetivo, eventualmente, e mais do que isso, se eventualmente a Ucrânia entrar 1.000 quilômetros dentro do território russo em linha reta, a partir da região ali da fronteira com Kursk e tal, nós teríamos que Moscou já teria sido ocupada, mesmo porque a distância entre Moscou e a fronteira com a Rússia é de mais ou menos 600 quilômetros em linha reta, algo do gênero. Então é 1.000 quilômetros quadrados que eventualmente a Ucrânia domina agora sobre o território de Kursk. E chegaram para nós algumas informações muito importantes a respeito da guerra. Uma delas tem o efeito de propaganda, eu já vou dizer qual que é, e a outra é a Ucrânia dominando ali, conforme nós vimos, uma espécie de comando militar. Tanto é que nós tivemos soldados da Ucrânia numa espécie de comando militar na região de Sudzha, que fica ao sul da principal cidade naquela localidade, que é a própria cidade de Kursk, salvo engano, e fazendo vídeos, de certa maneira, ridicularizando o Prigozhin quando pedia munições para o Shoigu e o Gerasimov, que eram, em 2023, os principais nomes que comandavam a guerra a partir da Rússia em território ucraniano. Vamos observar o vídeo, não sei se vocês viram, vejam só, nós temos aí os soldados fazendo piadas dentro de um comando militar dentro do território da Rússia. Vejamos. Мать вас еб, блядь! Где ты антенну взял? Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Então nós vemos aí soldados ucranianos fazendo uma graça, ridicularizando até a figura do Prigozhin quando ele pedia mais munições para o Shoigu e o Gerasimov, que são comandantes máximos ali em 2023, melhor dizendo, da Rússia em território ucraniano, ok? No caso, o ministro do Estado-Maior, o chefe das Forças Armadas, o Gerasimov e também o Shoigu. Nós temos então a Rússia diante desse cenário prometendo uma resposta militar. Vamos acompanhar qual que será. Aliás, eu vou pedir a você que está aqui no nosso canal que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E você que quer aprofundar o conhecimento em geopolítica, entender contextualizado as questões históricas, as disputas que envolvem a Rússia e a Ucrânia desde o fim da União Soviética, venha para o nosso curso de geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada, venha estudar com a gente. E vamos aqui observar, eu preparei alguns mapas para que observemos o que está acontecendo em termos de território. Lembrando que aqui no nosso canal, uma das características importantes é justamente uma análise do que acontece na guerra, nos conflitos, nas disputas geopolíticas, mas em cima de cartografia, ou seja, observando o que ocorre no terreno. Então, temos aí avanços sobre a Rússia por parte da Ucrânia. Quando nós observamos aqui no mapa, nós vemos a região de Sumy, que fica fronteiriça à região de Kursk, e é por este caminho que nós tivemos a incursão militar, conforme sabemos, da Ucrânia dentro da região de Kursk, e esta cidade aí, que é a mais importante nesta localidade, foi dominada parcialmente, pelo menos, pela Ucrânia. Agora, eu quero chamar a atenção ainda, neste mapa ainda também, para outro aspecto importante. Quando nós olhamos aqui esta região de Belgorod, esta região é uma região russa, tudo bem? Então nós temos Belgorod, que é russo e tal. E ao sul nós temos o território de Kharkiv. Então ao sul aqui nós temos o território de Kharkiv, que é o ucraniano. Nós temos uma disputa por Kharkiv muito intensa. Desde 2022 há uma intensa disputa por esta região de Kharkiv.
De modo, inclusive, que a Rússia dominou parcialmente esta região ao longo da guerra, depois ela perde esta região numa contraofensiva ucraniana, é uma das regiões em disputas importantes. Esta região está imediatamente ao norte da localidade do Donbass, onde nós temos Luhansk e Donetsk, e é um território muito importante disputado ali, palmo a palmo, digamos. E quando nós observamos com atenção no mapa, nós percebemos a presença militar russa dentro do território de Kharkiv. Aliás, há algumas semanas nós discutíamos aqui, inclusive, a empreitada militar eventualmente da Rússia nesta região de Kharkiv e qual que é a importância desta localidade, de modo que Kharkiv tem um importante parque industrial, já foi capital, inclusive, do território ucraniano. E o objetivo russo nesta localidade é justamente avançar para impedir que os postos militares nesta região sejam usados para atacar em Belgorod. Então nós tínhamos, inclusive, muitos ataques feitos por drones por parte da Ucrânia contra a Rússia, contra esta região aí de Belgorod. Então o objetivo russo era tentar neutralizar a região de Kharkiv. Mas a disputa é bem difícil, é bem intensa. E manter-se no território e não perdê-lo por parte da Ucrânia também não é nada fácil. Este que é o fato importante, tá? Agora, nós temos outra coisa importante a ser observada. A posição militar russa está dentro da região de Kharkiv, só que não muito distante da fronteira. Não conseguiram avançar para outras localidades aqui, como estou representando nesta cor vermelha agora. Nós temos, além da fronteira para a Ucrânia, a presença militar russa também é uma região em disputa, enfim. É provável que, ou possível, que a Ucrânia ou avance nesta direção, mas Moscou está lá para cima. Não acho que os ucranianos vão conseguir chegar em Moscou neste fronte, não acho isso, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que aqui é o caminho de Moscou, tá certo? Esse é um ponto. Uma outra opção, possibilidade, é vir aqui para Belgorod com tropas que eventualmente façam um cerco à presença russa nesta localidade aqui. Então, teríamos esta possibilidade em acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos continuar observando. É óbvio que, ao mesmo tempo, podemos ter, né, conforme sabemos, evidentemente, é óbvio, ninguém precisa nem vir escrever isso aqui, que a Rússia vai dar uma resposta e tal, resta não saber qual que é o tamanho dessa resposta, e à medida que a Rússia der tal resposta, ela poderá sim avançar neste sentido, claro, e recuperar a região do território de Kursk, ok? Afastando o perigo e até, quem sabe, infiltrar-se para a região de Sami. Este é um ponto importante, tá bom? Então, é aqui um X da questão que nós veremos ainda desenrolar nas próximas, vamos ver desenvolver nas próximas semanas, não é? Quiçá até meses de guerra. Bem, nós temos então um avanço ucraniano que se deu na região de Kursk. Eu vou trazer na sequência alguns mapas que mostram como que se deu o alcance ao longo dos últimos 7 dias. Este é o 8º dia que temos a Ucrânia dentro do território da Rússia. Quando vemos aí no dia 7 de agosto, nós vimos um avanço ucraniano ocupando esta região imediata de fronteira. No dia 10 de agosto, nós temos uma expansão geográfica mais considerável por parte da Ucrânia, avançando dentro do território da Rússia em Kursk. E, por fim, no dia 14 de agosto, nós observamos que houve avanço mais considerável por parte da Ucrânia dentro da região de Kursk. Agora, além de nós termos uma Ucrânia avançando dentro do território da Rússia, nós temos também a Ucrânia fazendo bombardeios, ok? No caso, utilizando drones, o que já vinha fazendo em Belgorod, ok? Então nós temos aí a Ucrânia fazendo bombardeios nesta província da Rússia com drones. Aliás, a Rússia afirma ter abatido pelo menos 117 drones ucranianos que são jogados aí dentro da Rússia
não apenas nesta região de Belgorod, ou mesmo em Kursk, ou então, mais aqui na direção noroeste, a gente tem a posição geográfica de Briansk. Nós temos ali a posição geográfica de Briansk. E mais para o interior ainda, quando nós olhamos o território de Kursk, para além de Kursk, nós temos o território de Lipetsk. No território de Lipetsk, nós tivemos, inclusive, o bombardeio feito pela Ucrânia em posições geográficas de estruturas aeroviárias, ou seja, uma espécie de base aérea teria sido bombardeada pela Ucrânia há alguns dias, inclusive, na região de Lipetsk. O que significa com isso é que há um novo fronte de guerra aberto pela Ucrânia em direção a essas províncias russas na fronteira imediata, na porção nordeste. Isto porque até então a guerra estava congelada, de maneira a ser inclusive uma guerra de trincheiras e tal, na região aqui do sul do território da Ucrânia. Então nós temos aqui, nesta linha, a região onde a guerra se desenvolve. A Rússia dominou 5 províncias ucranianas nesta região aqui. No caso, a 5ª província é a Crimeia, que é dominada desde 2014, tá certo? Agora, existe essa discussão? Não, porque a Ucrânia dominou 1.000 km² dentro da Rússia. Isto é nada, em comparado ao tamanho da Rússia, evidentemente, tudo bem? Sabemos disso, a Rússia tem 18 milhões de km², é o maior país do mundo em extensão territorial. Só que não se trata de tamanho de território conquistado, se trata do golpe que é contra a Rússia, que pode desestabilizar em alguma medida o governo de Moscou. Porque podemos ter tropas russas aderindo à Ucrânia, eventualmente um motim para a derrubada do Putin. Então são várias as preocupações que eventualmente o Putin precisa tomar diante desta invasão na região de Kursk, enfim. Agora, nós temos a Ucrânia entrando no território de Kursk, construindo linhas defensivas e mantendo ali um suprimento logístico. Parece que pretende permanecer ali, justamente forçando a Rússia a tirar soldados de outras regiões da guerra, da frente da batalha, para tentar reconquistar esta região de Kursk. Qual que seria, não é, as regiões que o Putin abriria para socorrer a região de Kursk? É uma pergunta importante. Pelo que me parece, é muito mais importante para a Rússia dominar a região de Kursk, né? Por exemplo, vamos aqui observar no mapa. Quando nós temos aqui, então, o território de Kursk, aqui, né? A distância em relação a Moscou é bem pequena. Então, Moscou está aqui para dentro, numa distância aí de mais ou menos 600 quilômetros. Tudo bem? Então, para a Rússia, é mais importante, na minha interpretação, reconquistar esta região de Kursk, ainda que perca força nestas regiões aqui, onde nós temos a região de Kherson ou mesmo de Zaporizhia. Resta saber quanto que a Rússia precisará remover soldados destas regiões aqui, ó, do sul em direção a Kursk para proteger esta localidade. Resta não saber qual que será a estratégia russa para tentar reconquistar o território de Kursk, claro, parcialmente dominado pela Ucrânia. Não é toda a província de Kursk, assim como não é toda a província de Kharkiv, que está sob o comando da Rússia, enfim, conforme nós observamos, tá bom? Existem vários motivos que que podemos pensar para entender por que o Zelensky age deste modo agora e neste momento, né? Um dos motivos pode ser, claro, a questão das eleições nos Estados Unidos. A Ucrânia, se ela negocia dominando o território da Rússia para a paz, certamente ela tem maior barganha, tudo bem? E outra coisa, um recado para o Ocidente, para lá, nós estamos conseguindo algumas vitórias, então continuem nos dando apoio e assim por diante. Até porque o apoio para a Ucrânia ele vai cansando pelas políticas ocidentais, conforme nós assistimos aí ao longo dos últimos meses.
Inclusive, eu participei de uma entrevista em um jornal chamado O Povo, do Ceará, não é? Muito interessante. E o comentário ali que o Ítalo fazia é que o Zelensky passeia pelo mundo com um canequinho de moedas na mão, pedindo para que depositem moedas para ele. É verdade, né? Nós temos um Zelensky viajando em diversas regiões, buscando apoio militar e ajuda econômica para utilizar militarmente para resistir ali à Rússia no contexto da guerra e assim por diante. Só que este, como se chama, né? Este potinho de moeda está escasseando, conforme nós assistimos aí nos últimos meses. Tanto é que nós assistimos a Ucrânia fazendo parcerias militares, ok? De maneira bilateral, com a Polônia, depois com o Reino Unido. Nós buscamos a Ucrânia expandindo seu leque de relações militares justamente por conta da diminuição de recursos vindos da OTAN dos Estados Unidos. Então nós temos aí a Ucrânia se movimentando, conforme vimos há algumas semanas, buscando apoio econômico junto aos seus aliados, conforme nós observamos. Agora, uma curiosidade que vale a pena nós pensarmos, uma vez que a geografia aqui nos é imperiosa e muito importante, é fundamental pensarmos o seguinte: a Ucrânia é um país que tem mais ou menos 600 mil quilômetros quadrados. A Ucrânia é um país que tem mais ou menos 600 mil quilômetros quadrados. Perfeito? A Rússia domina mais ou menos 20% do território da Ucrânia. Então, o que nós temos é que pelo menos 120 mil quilômetros quadrados da Ucrânia está hoje sob o comando russo. Inclusive, nós assistimos a referendos que foram feitos aqui na região do Donbass, em especial na região de Luhansk e Donetsk, onde a população votou se ela quer ou não quer ser russa, tudo bem? E a Rússia reconhecendo que este separatismo eventualmente dentro da Ucrânia pertence à Rússia. É só um dado comparativo ali, porque assim, nós temos que a Ucrânia domina 1.000 quilômetros quadrados dentro do território da Rússia. Ok, só que a Rússia domina 120 mil quilômetros quadrados dentro da Ucrânia. Então, um dado comparativo interessante para que nós entendamos em maior profundidade o que está acontecendo, não é, na guerra. Para concluirmos, nós falamos aqui, aliás, antes, deixa o like, se inscreva e venha para a nossa comunidade geopolítica aprender em profundidade tudo que ocorre no cenário internacional. Você certamente ficará muito mais a par, terá maior cultura, inteligência para entender as culturas, os povos, a história, a geografia, enfim, dos países e assim por diante, tá bom? Vem estudar com a gente. Então, voltando lá. Para concluirmos, nós temos então uma Ucrânia que avança sobre o território da Rússia, ainda que, 2.000 quilômetros hoje, quadrados, pelo menos esta informação circulou aí, e é pouco diante do tamanho da Rússia, enfim, só que não é disso que se trata. Se trata de a possibilidade de ficar dentro daquele território para barganhar num acordo de paz e trocar por territórios russos, né? Que hoje a Rússia domina, esse é um ponto. O segundo ponto é, eventualmente, a eleição nos Estados Unidos, a mudança de governo, como que vai agir o governo, eventualmente, Trump em relação ao Zelensky. Então, o Zelensky precisa ter alguma moeda de troca, digamos assim, e o território de Kursk aparece como importante. Agora, dentro de Kursk, as possibilidades em avançar para o interior ou desviar o caminho em direção à região de Zaporizhzhia. Nós tivemos, então, os bombardeios, não bombardeio, né, mas o uso de drones tentando alvejar alvos específicos dentro do território de Belgorod. E aí, aquela pinça, eventualmente, que nós comentamos no começo do vídeo, eventualmente a Ucrânia poderia fazer dentro do território da Rússia e conquistar a região ali de Kharkiv, dominando a posição russa ali. Não significa que farão e conseguirão fazer isto. É uma possibilidade. Ou, eventualmente, a Ucrânia vê enfraquecida certos frontes no sul, avança para o sul e sai da região de Kursk. É um xadrez que estamos tentando compreender como se movimentará.
Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou reiterar o pedido: divulgue o nosso conteúdo para mais pessoas debaterem geopolítica conosco. Escreva nos comentários aqui os pontos. Existem comentários muito inteligentes. Existem alguns imbecis que comentam também. Continue comentando, mas para aprendermos e entendermos de maneira mais aprofundada e ampla o que está acontecendo. Respeite a geografia, conforme eu sempre digo, e reitero: venha estudar geopolítica conosco. Até mais. Tchau, pessoal.